Oi galera, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns movimentos artísticos e mais alguns conteúdos complementares, como impressionismo, romantismo, fotografia e jardim botânico. À esquerda a gente tem então uma representação do jardim botânico e à direita uma representação de uma câmera fotográfica. Impressionismo. O impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Galera, no outro vídeo teve um errinho que eu coloquei século XIV, mas não é XIV, é século XIX, tá? Os impressionistas rejeitavam as convenções das artes acadêmicas vigentes na época. As pinturas do impressionismo captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Ou seja, galera, os impressionistas eles deram prioridade às pinturas feitas ao ar livre, para poder captar justamente esses momentos de diferenciação de luz e sombra durante o dia, né? Diferentes horários do dia. E captar justamente essas impressões que eles tinham em determinados momentos, em determinados locais. O termo impressionista deriva de uma das obras mais significativas desse movimento, Impressão Nascer do Sol de Monet. Outra explicação diz que o termo foi usado pela primeira vez pelos críticos do movimento que consideravam as obras inacabadas, e o nome foi aceito e adotado pelos artistas desse estilo. Galera, lembra que eu contei a historinha de que quando Monet expôs essa obra, a Impressão Nascer do Sol, os críticos acabaram chamando eles de impressionistas, né, no sentido pejorativo, não no sentido bom. Os artistas riram disso e deram o nome do movimento de impressionismo, tá? Então, lembrando que as características são essas, né? Eles pintavam ao ar livre, não tinham tantos detalhes, né? Porque as pinturas eram feitas mais rapidamente para captar justamente essa luz e sombra do horário do dia. Romantismo. Foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura. Algumas características, então. Oposição ao modelo clássico, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, exaltação do nacionalismo da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, criação de um herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo, saudade da infância e fuga da realidade. Aqui tem uma imagem que a gente consegue comparar uma e outra, né? Porque elas são opostas. Então, o classicismo segue um padrão clássico. Romantismo, não há modelo a ser seguido. No classicismo é universal, no romantismo é individual. No classicismo, impessoal e objetivo. No romantismo, pessoal e subjetivo. No classicismo é baseado na antiguidade clássica. O romantismo na Idade Média. O classicismo é paganismo, o romantismo, cristianismo. Classicismo, inteligência, romantismo, imaginação. Classicismo, razão, romantismo, sensibilidade. Classicismo, erudição, romantismo, folclore. Classicismo, disciplina, romantismo, libertação. Classicismo, imagem racional do homem e da mulher, romantismo, imagem sentimental e subjetiva do homem e da mulher. Classicismo, perfeccionismo da forma, romantismo versus livres e brancos. Muito bem. Relacionado à fotografia, então. A primeira pessoa do mundo a tirar uma verdadeira fotografia, se a definirmos como uma imagem inalterável produzida pela ação direta da luz, foi Joseph Nicéphore Niepce, em 1826. Ele conseguiu reproduzir após 10 anos de experiências a vista descortinada da janela do sótão de sua casa. Por volta de 1822, Niepce já trabalhara com betume de Judeia aplicado sobre uma superfície sensível, além de uma mistura de óleos destinada a fixar a imagem. Com esses materiais, obteve a fotografia das construções vistas da janela de sua sala de trabalho após uma exposição de 8 horas. Muito bem, galera. Então, imaginem vocês, ele precisou esperar 8 horas para a primeira fotografia ser capturada. E se ele tivesse desistido na 6ª hora, né? E não tivesse esperado às 8? A gente não ia ter a fotografia, ou então ela seria diferente, numa escala evolutiva diferente do que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente pode capturar uma fotografia em 1 segundo. E, antigamente, levava 8 horas, né? Então, vamos lá. Contudo, aquele sistema hierográfico era inadequado para a fotografia comum, e a descoberta decisiva seria feita por um cavalheiro muito mais cosmopolita. Então, o daguerreótipo. O francês Louis Jacques Mandé Daguerre
desenvolveu esse sistema. Alguns anos depois, ele criou o aparelho que leva o seu nome, o daguerreótipo, que era capaz de gravar imagens permanentes. O único problema dessa invenção era seu peso, o que dificultou a popularização do aparelho. Então, o daguerreótipo era uma caixa enorme que captava a imagem através da lente e a gravava sobre o vidro. Então, a gente viram que isso não deu muito certo porque era muito pesado, então não se popularizou, né? Mas a partir disso, existiram outras milhões de invenções e assim foi tendo a evolução na fotografia, as câmeras foram evoluindo e hoje a gente tem a câmera no celular, a gente pode carregá-la para um lado e para o outro, né? Primeira fotografia colorida. A primeira fotografia colorida seria criada alguns anos depois, em 1861, pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Contribuíram nessa empreitada Gabriel Lippmann e os irmãos Auguste e Louis Lumière. Mais tarde, os irmãos conseguiram colocar as imagens em movimento, fato que daria origem ao cinema. Essa é a primeira fotografia colorida, então. Popularização da fotografia. Galera, hoje em dia, a fotografia, ela está muito popular, né? Não é à toa que as pessoas usam ela para praticamente tudo. Para tirar foto de uma lista de coisas que tem que fazer no dia, para capturar um momento especial em família, para tirar foto do prato da comida para postar no Instagram, né? Então, tudo isso a gente tem hoje, a fotografia está tão presente na nossa vida, né? Que se a gente estiver vendo uma notícia no jornal, a gente vai ler só as que tem as fotografias, né? Que chamam mais a atenção da gente, né? Então, a fotografia está impregnada na nossa cultura atualmente. Jardim Botânico em Curitiba, então. Um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba, inaugurado em 1991, criado a imagem dos jardins franceses, estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. A estufa, em estrutura metálica, abriga espécies botânicas que são referência nacional, além de uma fonte de água. Gente, esse lugar é maravilhoso, tá? Então, se vocês puderem ir, ele é muito lindo, enorme, é um parque aberto para caminhada. Tem o jardim lá dentro da estufa, né? E ele é maravilhoso, gente. Jardim das Sensações. É em uma trilha de 200 metros de extensão no Jardim Botânico de Curitiba, em que o visitante percorre de olhos vendados, conhecendo com os sentidos restantes plantas e algumas paisagens naturais. No Jardim das Sensações, dá para ver as plantas com as mãos, sentir o chão com os pés, ouvir a voz do vento e da cascata, aspirar o perfume das plantas e o cheiro da terra. Tem semente, galho, sino que toca e anuncia a beleza da vida. Gente, eu não pude entrar ali para participar dessa experiência, mas porque no dia que eu fui já era à noite e eles estavam reformando o jardim. Mas deve ser maravilhoso, né, gente? Então, estimula todas as nossas sensações. Contextualização, então, gente. Tudo que a gente viu hoje, de alguma forma, exalta a natureza, né? O jardim botânico. A fotografia, né? Ela teve essa evolução, está presente na nossa vida. Os movimentos artísticos também, né? Precisaram existir para que a gente chegasse onde está hoje, no nível artístico, né? Então, tudo isso vem para agregar de alguma forma as nossas vidas. E também esses conteúdos foram vistos porque estão lá no livro de vocês e como conteúdos adicionais, né? Então eu resolvi trabalhar um pouquinho sobre eles para vocês terem uma noção. Beleza? Tópicos para a próxima aula: natureza morta e luz e sombra. Até a próxima aula. Beijo!